Bloqueios em rodovias caem para 150 e são registrados em 15 estados. E você vai ver também. Manifestantes pedem interdição militar em frente aos quartéis do Exército em várias partes do país. Procura por vistos de imigração cresce em mais de 600% no segundo turno das eleições. Banco Central eleva a estimativa de inflação em 2023 e passa a prever estouro do teto. Coreias do Sul e Norte trocam mísseis e se acusam de invasão territorial pela primeira vez. Livro de Príncipe Harry que cita conflito com família real será lançado em janeiro. Agora no Jornal das 18h30. Olá, muito boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E um dia depois do Supremo Tribunal Federal confirmar a ordem para o fim de bloqueios, o número de interdições caiu nas rodovias brasileiras. Segundo o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de hoje, são 150 rodovias federais bloqueadas ou parcialmente interditadas por manifestantes contrários aos resultados das eleições do último domingo. As ocorrências atingem 17 estados. No levantamento da manhã, os bloqueios e interdições parciais eram 158. Foram registrados em 16 estados. Apesar do desbloqueio em algumas regiões, Santa Catarina ainda é o estado que lidera na quantidade de vias total ou parcialmente interditadas, com 35 ocorrências. A lista segue com Mato Grosso, com 30 vias obstruídas, Paraná, com 20 vias bloqueadas, Pará com 16 vias interditadas e Rondônia com 11 vias fechadas. Ainda segundo a PRF, o total de manifestações desfeitas desde o início das atividades da corporação foram de 667 e as multas aplicadas foram 1.992. Em um pronunciamento feito ontem, o presidente Jair Bolsonaro chamou os protestos que não aceitam a derrota nas urnas de movimentos populares. Os atos seriam, de acordo com ele, fruto de indignação e sentimentos de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, com invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Alguns manifestantes, porém, ignoraram o discurso do presidente e disseram que o importante é a vontade do povo. E a montadora de veículos Toyota do Brasil informou que suspendeu temporariamente a produção nas fábricas de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz, no interior de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, o motivo foi a paralisação de rodovias em diversas partes do Brasil, o que impacta a operação logística de entrega de peças e despacho de veículos. A unidade de São Bernardo do Campo, na região do ABC, permanece com as atividades normais. E ainda falando sobre protestos, os quartéis das Forças Armadas em diversas cidades do país registraram manifestações que pedem intervenção militar. Os atos são uma resposta ao resultado das urnas do último domingo, que elegeu o ex-presidente Lula para um novo mandato na presidência da República. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes se espalharam pelos 4 cantos do país. Jovens, crianças e idosos se juntaram em caminhadas ou em frente aos quartéis das Forças Armadas. Em São Paulo, a concentração aconteceu em frente ao Comando Militar na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Os manifestantes com faixas pediam intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral e também uma intervenção federal no resultado do pleito do último domingo. Na capital fluminense, os manifestantes se reuniram em frente ao Palácio Duque de Caxias. Mesmo com tempo nublado e chuvoso, uma multidão estava no local com cartazes nas mãos.
Em Brasília, manifestantes passaram a noite em frente ao quartel-general do Exército. Centenas de pessoas permaneceram no local e fizeram a mesma reivindicação de atuação imediata das Forças Armadas. Ontem, porém, o próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai cumprir a Constituição e admitiu ainda que respeitará o resultado das urnas. E agora vamos falar sobre saúde. Olha só, o Instituto Butantan está negociando com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos a realização de novos estudos e a produção de uma vacina contra a varíola dos macacos no Brasil. Segundo o Instituto Butantan, o possível acordo com a agência de pesquisa e o Departamento de Saúde norte-americana prevê a transferência de material biológico que vai permitir o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus monkeypox aqui no Brasil. Em um primeiro momento, os cientistas do Butantan farão diferentes estudos com o material biológico importado, já que o Centro de Pesquisa americano poderá oferecer esses componentes. Segundo o Butantan, com a parceria estabelecida, o Instituto poderá trabalhar na geração de bancos de células e de vírus, realizar processos de produção e metodologias analíticas essenciais para desenvolvimento do imunizante contra a doença. A Organização Mundial da Saúde tem recomendado a vacinação contra a varíola dos macacos como forma de prevenção e pós-exposição ao vírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu hoje um ofício aos Ministérios da Saúde, Justiça e Casa Civil, alertando para o risco de desabastecimento na cadeia de suprimentos de saúde. O problema pode ocorrer também devido às manifestações que têm bloqueado rodovias de todo o país. O documento também foi enviado ao Ministério Público Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E mudando de assunto, a juíza do 2º Tribunal do Júri decidiu que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, e o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, vão ser julgados pelo assassinato do garoto por um júri popular. Ele será formado por 7 pessoas do povo que vão compor o conselho de sentença. Henri Borel foi morto no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto em Jacarepaguá, no dia 8 de março de 2021, em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo da necropsia do Instituto Médico Legal. Exames apontaram ainda 23 lesões no corpo do menino. Na decisão, a juíza também manteve a prisão preventiva de Jairinho e o direito de Monique a aguardar o julgamento em liberdade. Ela terá que entregar o passaporte à justiça. A professora também chegou a ser presa, mas está solta desde agosto. A decisão também absolve o casal da acusação de fraude processual e a Monique de acusação de tortura. Durante o curso do processo, Jairinho foi absolvido de uma acusação de coação. Henri chegou morto a um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada no dia 8 de março de 2021, com hemorragia e edemas pelo corpo. As investigações concluíram que Dr. Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e chegaram a falar em tortura. Segundo a polícia, a mãe do garoto sabia das agressões pelo menos desde fevereiro de 2021. A Polícia Civil e o Ministério Público concluíram que os dois foram responsáveis por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Monique alega que estava dormindo quando Henri sofreu as agressões. A defesa de Jairinho questiona a perícia e também afirma que ele não agrediu a criança. E olha só, consultas de brasileiros sobre vistos de imigração cresceram mais de 600% no segundo turno das eleições, avalia a empresa de assessoria migratória. Segundo a companhia, a busca por informações sobre mudança para outros países é inédita. Valéria tem um sonho que nasceu há 4 anos. Eu comecei a ter muita vontade de sair do Brasil, principalmente por conta de algumas viagens internacionais que eu tive a oportunidade de fazer e entender de que existem lugares lá fora, principalmente Portugal, onde você tem uma qualidade de vida, uma segurança muito melhor.
A empresária, então, começou a estudar a possibilidade e, antes de qualquer mudança, resolveu investir no país escolhido. Eu descobri que brasileiros, mesmo ainda sem a cidadania, brasileiros mesmo sem vistos, podem comprar imóveis em Portugal. Com a ajuda de um especialista no país europeu, Valéria entendeu que essa seria a melhor maneira de poupar antes de partir. Ao comprar um imóvel aqui no país, você automaticamente está protegendo as suas economias de toda a sua vida numa moeda forte e estável igual um euro. Até alguns dias atrás, a ideia da empresária era mudar-se para Portugal só no começo de 2024. Mas ela diz que foi estimulada a antecipar os planos por causa do resultado das eleições no Brasil. Eu vejo que o nosso país vai ter aí, os próximos anos, vai enfrentar alguns problemas econômicos, de segurança, e eu não estou com vontade de ficar aqui para assistir. Além da Valéria, são muitos os brasileiros que querem emigrar para Portugal, segundo a diretora de marketing da D4U, uma consultoria imigratória localizada nos Estados Unidos. E ela explica por quê. Portugal tem uma alta qualidade de vida, Portugal tem a facilidade para o brasileiro por conta da língua, e o visto imigratório, para ser aplicado em Portugal, ele é bem mais barato. Segundo a empresa de assessoria para imigrantes, o final de semana do segundo turno foi de muita procura por informações sobre imigração, alta de 664% na comparação com um final de semana comum. No primeiro turno também teve aumento, mas não tanto quanto no segundo. Ainda assim, bastante expressivo. Assim que aconteceu o primeiro turno, a gente já tomou um susto aqui na D4U. O que aconteceu? Nosso e-mail, que normalmente tinha ali um limite de recebimentos ao longo do fim de semana, ele já tinha aumentado no primeiro turno 200%. E aí já sinalizou que a coisa poderia ser pior, né, com o resultado das eleições. E foi mesmo, né? Pior no sentido, a gente se assustar com esse volume de pessoas querendo sair do país, né, por conta do resultado. De acordo com Paula Casparian, mais de 11 mil pessoas buscaram por informações sobre imigração entre os dias 29 e 30 de outubro. Além de Portugal, os Estados Unidos também estão entre os países mais procurados por brasileiros. Eu acho que Portugal é um país que deixa o brasileiro mais confortável, mas se for falar profissionalmente, os Estados Unidos, ele te dá uma projeção de vida melhor, né? E se a pessoa estava esperando, né, e querendo sair do Brasil, a gente tem ali essas duas opções, né? Onde ela se enquadra. A gente estuda, né, a pessoa, o histórico da pessoa, não só pessoal, mas principalmente profissional, e a gente tem como oferecer essas duas alternativas. Veja a seguir. Banco Central eleva a estimativa de inflação em 2023 e passa a prever estouro do teto. E ainda, livro de Príncipe Harry, que cita conflito com família real, será lançado em janeiro. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual hoje. O país enfrenta a maior inflação em 4 décadas. Agora, a taxa está no intervalo de 3,75% a 4% ao ano. É o mais alto desde janeiro de 2008. O comitê que decide sobre os juros sinalizou para um ritmo mais lento de movimentos futuros. Em um comunicado, afirmou que está preparado para ajustar a orientação de sua política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a realização de suas metas. Já o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que levará tempo para que os aumentos das taxas reduzam a inflação e isso necessariamente conduzirá a um crescimento mais lento dos Estados Unidos. O país enfrenta a inflação mais alta em 4 décadas.
E a Coreia do Norte disparou pelo menos 23 mísseis hoje e um deles perto da Coreia do Sul. Esta é mais uma provocação de Pyongyang que pode gerar reações do vizinho e aliados. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol denunciou a ação como uma invasão territorial de fato. Os militares sul-coreanos informaram inicialmente que Pyongyang havia disparado 10 mísseis e, em seguida, lançado gradualmente os outros 13 lançamentos. A Coreia do Norte também disparou 100 tiros de artilharia em uma área de fronteira marítima. Especialistas veem as ações como parte da resposta agressiva e ameaçadora de Pyongyang aos exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Essa rajada de tiros levou as autoridades sul-coreanas a lançarem um raro alerta de ataque aéreo e a pedir a seus habitantes que se refugiassem em bunkers subterrâneos. Segundo os militares sul-coreanos, um dos projéteis lançados por Pyongyang cruzou a linha de fronteira norte, a disputada fronteira marítima entre os dois países, e caiu próximo às águas territoriais do sul. Eles indicaram que é a primeira vez desde que a península foi dividida no final da Guerra das Coreias em 1953 que um míssil norte-coreano cai tão perto das águas territoriais do sul. O presidente sul-coreano convocou uma reunião de seu Conselho de Segurança Nacional para discutir os disparos e ordenou uma resposta rápida e severa a essas provocações. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. 4 dias depois de suspender o acordo que permitia a exportação de grãos pelo Mar Negro, a Rússia voltou atrás da decisão. A Rússia recuou e a reviravolta aconteceu depois de um telefonema entre o presidente Vladimir Putin e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O acordo de exportação dos grãos ucranianos pelo Mar Negro foi feito em julho pela Rússia e Ucrânia e foi intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas para aliviar uma crise mundial de alimentos causada em parte pela guerra. Na última semana, Moscou disse que estava se retirando temporariamente do pacto, acusando a Ucrânia de usar indevidamente o corredor de transporte seguro para lançar um ataque de drones à sua frota do Mar Negro. Em comunicado, o Ministério da Defesa russo disse que considera as garantias recebidas suficientes. Por isso, o país vai retomar o acordo. Mas Putin acrescentou que a Rússia mantém o direito de deixar o acordo caso as garantias da Ucrânia sejam violadas. Ele apontou a neutralidade turca e os esforços de mediação do presidente Recep Tayyip Erdogan como razões para a postura de Moscou. O governo russo mudou o alvo e agora denuncia o envolvimento de especialistas britânicos no ataque. Disse que convocará o embaixador da Grã-Bretanha em Moscou para falar sobre essa suposta participação. O pacto, supervisionado pelo Centro de Coordenação Conjunto em Istambul, permitiu que mais de 9 milhões de toneladas de grãos e outros alimentos deixassem os portos ucranianos. Isso trouxe um alívio muito necessário para uma crise alimentar global desencadeada pela guerra na Ucrânia, um grande exportador de grãos. Organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch vêm denunciando regularmente as condições de trabalho dos operários mobilizados em obras da Copa do Mundo do Catar. As ONGs pediram a criação de um fundo de indenização para os trabalhadores mortos ou feridos nos preparativos, iniciativa rejeitada hoje pelo Ministério do Trabalho do país. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho Qatari, que já afirmou contar com um dispositivo do tipo, para onde o país está destinando centenas de milhões de dólares em salários que não haviam sido pagos. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch lideram os apelos à FIFA e ao Qatar para que criem um fundo de compensação de 440 milhões de dólares para os trabalhadores, o equivalente aos prêmios da Copa do Mundo. As ONGs têm criticado regularmente as condições de trabalho dos operários mobilizados nas diferentes obras do torneio. Também acusam o país de não informar de maneira adequada o número de mortes.
O governo rejeita os informes que indicam milhares de óbitos em acidentes em canteiros de obras ou pessoas que passaram por condições de proteção insuficientes durante os meses quentes. A FIFA garante que há um diálogo contínuo sobre o assunto, mas no primeiro comentário público do governo, o Ministério do Trabalho disse que a proposta é inviável e que não se sabe os nomes das vítimas ou como foi calculado o número de mortos. A pasta indicou que se há uma pessoa com direito à indenização que não a recebeu, ela deve se apresentar para receber auxílio. E o livro de memórias do Príncipe Harry, obra que tem criado expectativas em todo o mundo desde seu anúncio no ano passado, será lançado em janeiro. A mídia britânica publicou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação sobre quem pode atuar em seu nome em caso de doença ou viagem. O príncipe Harry vai revelar em breve um pouco dos seus 37 anos de vida. A editora Penguin Random House anunciou que o quinto na linha de sucessão ao trono britânico vai publicar suas memórias em 10 de janeiro sob o título Inspire. A obra foi descrita no site da editora como uma janela de como o príncipe reagiu à morte de sua mãe Diana há 25 anos e como sua vida foi afetada desde então. A mídia britânica informou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação do Reino Unido para impedir que os príncipes Harry e Andrew, que estão à margem da família real, atuem em seu nome enquanto estiver doente ou no exterior. De acordo com uma lei de 1937, o monarca pode ser substituído em determinadas tarefas, por exemplo, a assinatura de documentos oficiais por sua esposa ou pelos 4 primeiros adultos na ordem de sucessão ao trono. No caso de Charles III, trata-se da rainha consorte Camila, seus filhos William e Harry, seu irmão Andrew e sua sobrinha Beatriz. No entanto, Harry abandonou a família real e foi viver nos Estados Unidos com a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. Já Andrew foi destituído dos seus deveres reais por conta das acusações de agressão sexual a uma menor anos atrás, nos Estados Unidos. Tá vendo, gente? Toda família tem problema, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até amanhã.